Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar com vocês. Olá, pastor. Olá a todos. Pastor, qual vai ser a leitura de hoje? Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 21 ao 38. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer-lhes um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Que maravilha! Quanta coisa acontece enquanto eles vão fazer a apresentação da criança no templo. Quantos fatos vão surgindo, quantas pessoas vão surgindo no caminho deles. Esse texto tem 2 personagens muito interessantes. No verso 21, nós vemos que a circuncisão de Jesus foi feita conforme, semelhante àquela que nós já falamos sobre João Batista. Os sacerdotes foram ali onde Jesus estava e o circuncidaram. Isso é por causa do pacto que Deus fez com Abraão. Nós podemos ver isso lá em Gênesis 17, os versículos 9 a 13. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal de concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por dinheiro. Este será o concerto na vossa carne por concerto perpétuo.
Então está dizendo que é um pacto que Deus fez entre Deus e a semente de Abraão. E esse seria um sinal perpétuo. Daí a necessidade de Jesus ter sido levado ao 8º dia, para que ele cumprisse esse pacto, como todas as crianças que nascem aí, nessa nação. No versículo 22 de Lucas: E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. A mulher tinha que passar por essa purificação. E só depois que ela passasse por essa purificação, ela poderia entrar no templo para apresentar o menino, de acordo com a lei de Moisés. E ela tinha que apresentar, dependendo das posses dela, ou um animal maior, ou como ele disse aí, uma rolinha ou um pombinho, e fazer esse sacrifício. E aí então ela estaria limpa. E é o que acontece. Então Maria já tinha passado por isso, e Maria agora está no templo, no versículo 23, não é? Aqui também fala no 23 e no 24 sobre essas mesmas coisas. 23, segundo o que está escrito no Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então a gente vê que a condição deles era pessoas que não tinham muitos recursos. E aí então acontece algo impressionante nesse meio que eles estão aí. Aparece esse homem cujo nome era Simeão. A gente não tem nenhuma notícia desse homem em nenhuma parte da Bíblia. Ele só aparece aqui. E está dizendo o seguinte no versículo 25. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Esse homem é um crente cheio do Espírito Santo, um homem que tinha um relacionamento com Deus, justo, temente a Deus, logicamente lendo as profecias de Isaías, ele se inteirou disso e esperava a consolação de Israel. E no verso 26 é dito que foi revelado a ele que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Ou seja, ele não morreria antes de ver o Messias. Ele teme a Deus. Ele é uma pessoa justa. Ele procurava servir a Deus, agradar a Deus, e estava estudando a palavra de Deus sobre a vinda do Cristo. Quando ele viria? E o Senhor então promete a ele que ele não vai morrer sem que antes ele o veja. Que privilégio! Como que o Senhor fala isso para uma pessoa? Olha, fique tranquilo, descanse, que você não vai morrer enquanto você não ver o Salvador. Nossa, eu amaria que o Senhor me mostrasse Jesus e falasse isso para mim, que eu pudesse ver o Salvador. O privilégio que ele teve... Mesmo que fosse em bebê, no caso ele viu ele em bebê. Foi um privilégio que ele teve de não só ver, mas ele tomou eles nos braços, né? A gente vai ver nos versículos abaixo, que ele vai tomar Jesus nos seus braços, né? Uma atitude assim de como ele tivesse... Falar assim, não, agora eu toquei na tua salvação. Agora nós vamos ver aqui, ele falando isso, ele citando essa promessa que ele confiava. Isaías 25, versículo 9. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Glória a Deus. Então ele estava esperando este Deus em quem eles estavam aguardando, esse Deus que viria para salvar, para tirar o povo da escuridão, para tirar o povo das trevas, para tirar o povo do cativeiro. Eles estavam aguardando esse Senhor e agora então ele vê essa criança diante dele, que é o Salvador, que chegou, que está aí nos braços de Maria, junto com José. Glória a Deus. E ele fala, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Glória a Deus. E ele pôde exultar e se alegrar
mesmo não vendo Jesus ressuscitar, mas ele creu que aquele era o Messias, que aquele era o Cristo, o ungido de Deus. Aí também, em Isaías 41, vai falar dessa consolação que eles esperavam. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías estava dizendo isso, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, porque o povo estava nas trevas, perdido. Então já tinham perdido a esperança, eles haviam perdido a fé. Isaías vai chamar a atenção deles, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. O próprio Deus falava isso. Então, ele agora, Simeão, está ali vendo que o consolo chegou. Seguidamente, a partir do versículo 25, vai falar que esse homem, que o Espírito Santo estava sobre ele, que fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. E no 27, que pelo Espírito ele foi ao templo. A gente então vê a ação do Espírito Santo trabalhando na vida desse homem. Porque ele esperava a consolação de Israel, no versículo 25, pelo Espírito Santo. Porque ele estava esperando, ele estava buscando a Deus. Então o poder do Espírito de Deus estava na vida dele. Ele cria nisso. Ele cria que o Senhor falou para ele que ele não morreria sem ver. Esse Espírito que a gente sempre tem falado que ele fala ao nosso coração, falou ao coração dele dizendo, é esta criança que é o Cristo do Senhor. Porque aqui ele fala, ele tem diversas frases que são interessantes. No 25 ele fala sobre esperando a consolação de Israel. Como nós falamos, Isaías, consolai, consolai meu povo. 400 anos de silêncio até a chegada de Jesus, de João Batista e Jesus. Então agora ele identifica, o Espírito Santo revela a ele, que esta criança é aquele que viria para consolar o povo de Israel. Porque ele é o Messias. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Ali ainda, no 27, aí ele diz assim, pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino para com ele procederem segundo o uso da lei. Então, Maria e José sabiam que ao fazer o que a lei estava recomendando, eles iriam encontrar com este homem, tomado, cheio do Espírito Santo, porque ele vai ali, não é, ao templo, movido pelo Espírito. Então, quando ele vê o menino, a primeira coisa que ele fez, ele toma o menino em seus braços e começa a louvar a Deus. Ele louva a Deus. Ele diz, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Glória a Deus. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. E aqui remete a gente a uma história muito linda, que está lá em Gênesis 46, versículo 29. Da mesma forma, a sensação que este pai teve ao ver o filho que ele pensou que estava morto, ele teve uma alegria tão grande. Assim Simeão está tendo alegria neste momento. Então vamos aí para Gênesis 46, versículo 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E, mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José, morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Essa foi a frase que Simeão usou. Agora o teu servo pode morrer, despede em paz, porque meus olhos já viram. A mesma frase que Israel está dizendo ao ver José, que ele pensava que estava morto. Os irmãos venderam José como escravo, ele foi para o Egito, se tornou lá o segundo maior depois do rei, e então agora está sendo o momento dos dois se encontrarem, aquele momento maravilhoso, onde pai e filho vão se ver depois de tantos anos. E aí a cena linda e maravilhosa, então José
aprontou seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou. Ele chorou tanto ali, ele ficou um longo tempo chorando. Que delícia saber que ele estava abraçando aquele pai que o amava tanto. E por causa desse amor, os seus irmãos tinham tanto ciúme dele que o venderam como escravo. E agora ele está ali no pescoço, chorando no pescoço desse pai. Então aí o pai disse: morreu agora, pois eu já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Olha que lindo, glória a Deus. E agora Simeão está lá diante do Filho de Deus, o Deus vivo, que o Senhor falou para ele: você não vai morrer, Simeão, enquanto você não ver ele. E agora ele está falando a mesma coisa. Ele diz aqui em Lucas 2, versículo 29, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Glória a Deus. Aleluia. Que momento maravilhoso, que oportunidade que este homem teve de contemplar. E como Maria e José estão ali vendo essa situação, vendo este homem falar. De Isaías 52, versículo 10. É uma referência que Simeão, pelo Espírito Santo, está dizendo. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. A gente vê que, além dele dizer que os seus olhos viram a salvação, ele fala sobre a questão da universalidade. Todos os povos verão essa salvação. Luz para iluminar as nações, aí reforça. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Glória a Deus. Glória para o povo de Israel, porque o Salvador vem de Israel. O Salvador vem do povo judeu. Isso é um ato tão poderoso. Desde o começo que o Senhor formou todas as coisas, Ele está do início, do meio até o final, planejando tudo para que tudo seja executado conforme a sua vontade. Aqui nesse versículo de Isaías 52, 10, diz assim: o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Quer dizer, Deus revelou o que estava oculto para todo mundo. Ele revelou, foi Ele quem trouxe e mostrou esta salvação, que é o seu Filho. E a todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. E é o que Jesus vai trazer. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Significa que esse santo braço é aquele que vai operar a salvação, que é Jesus. Então, todos os povos de todas as nações, de todas as línguas e tribos, saberão que este veio de lá, porque Deus o revelou, Deus o trouxe. Então, no versículo 32, quando ele diz: pois os meus olhos já viram a salvação, nós vamos poder contemplar isso em Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, nós estávamos na escuridão e o Senhor revelou a sua luz, que é Jesus. Ele trouxe essa luz maravilhosa que saiu de lá, deixou seu trono de glória e de poder e veio na forma de um ser humano habitar nesse corpo que foi colocado no ventre de Maria, agora nasceu e está aí sendo apresentado no templo, esta luz gloriosa para o povo que andava na escuridão, sobre os que habitavam na região da sombra da morte. Ele vem resplandecer, glória a Deus. Ele vem trazer salvação. A questão da condição humana, como a gente sempre tem falado, que o homem está sujeito agora a essas trevas, a essa morte. Então, Jesus vem, resplandeceu a luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, ou seja, a salvação de Deus vem para tirar esse povo dessa treva, do pecado, da morte e levá-los à vida novamente. É isso que Deus vai fazer com o ministério da reconciliação. Levar o homem
que estava morto nos seus pecados e delitos, e levar a luz de uma nova vida com Deus. Nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor, porque Jesus é a nossa luz. Glória a Deus, não é? Então Ele nos conduz agora nesse caminho e nós devemos andar como filhos da luz. Estar sempre fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos enquanto é dia, porque nós não temos tempo para perder. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Isaías, versículo 42, 6 e 7. Então aí está mostrando, né, o propósito da vinda deste menino. Ele vem desde o início já para salvar, nos salvar. Ele vai ter a missão de morrer pelos nossos pecados. Olha só, a mãe, né, com esta criança fazendo a apresentação dela aí no templo, e o próprio Simeão vai revelar o que vai acontecer. Antes, este menino vem trazer justiça. E te tomarei pela mão, te guardarei, te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Ele vem trazer salvação, não só ao povo dele, que é o judeu, mas também vem trazer salvação para nós, gentios. E para abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. E esse abrir olhos aí e tirar da prisão está se referindo à nossa mente, que está sem compreensão de Deus. Ela não tem acesso às coisas de Deus se não houver uma revelação, se não houver alguém para entrar e nos tirar dessa treva que há dentro de nós. Então Jesus é quem vai fazer isso. Através do mover do seu Santo Espírito, as suas palavras penetrarão, abrirão nossos olhos e nos tirarão das prisões, dessa prisão espiritual. E no versículo 33, José e Maria se maravilhavam de tudo que Simeão estava falando dele. Eles já estavam adquirindo todas essas informações, tudo o que aconteceu, aquela anunciação do anjo, e agora mais essas palavras de Simeão vêm se juntar a todos esses fatos que estão se acumulando. Eles então estão admirados porque Simeão ele fala coisas grandiosas, né? Ele fala sobre a questão do Messias, ele fala sobre a questão da consolação de Israel, ele fala da universalidade da salvação que virá não só para o povo de Israel, mas também para os gentios. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Vamos ler em Isaías 8,14, que vai estar falando de que contradição Simeão está falando. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Então ele pode trazer tanto salvação, como servir também de tropeço e rocha de escândalo, porque os líderes de Israel não vão crer nele, não vão aceitar sua pregação, vão condená-lo, vão mandá-lo a julgamento, não é? Então, para estes, ele vai servir de laço, não é? Mais ainda aí em Oséias 14:9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então aí está o laço, né? Aí está a pedra de tropeço, né? O caminho do Senhor é reto, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Como nós já falamos nos outros episódios, eles não vão conseguir enxergar em Jesus o Messias. Esse é o grande problema. Então, Jesus acaba sendo uma pedra de tropeço para eles. E é também porque a palavra que Jesus prega mostra o que está no coração deles. Eu lembro que teve uma passagem que a gente falou que aquele estado deles ia cada vez piorando mais.
E é uma realidade que o estado deles foram piorando a ponto deles chegarem a matar Jesus. Então eles se transformaram em homicidas. Porque não havia nada que pudesse incriminar Jesus. A única coisa que eles foram pegar Jesus foi que Jesus disse ser o Filho de Deus. O Filho de Deus. E isso então eles disseram que ele blasfemou. E eles não poderiam entender o que Deus estava fazendo. A transição que Deus estava fazendo da lei e os profetas para a salvação e a graça de Deus através de Jesus Cristo. É porque o reino de Deus, para essas pessoas que têm poder, é muito complicado. Eles não vão deixar o poder, suas riquezas, tudo que eles conquistaram, sua vida de pecado, para fazer a vontade de Deus. Eles caíram na armadilha da religião. É essa a questão. E eles se ensoberbeceram através dessa religião de tal maneira que eles não conseguiram enxergar aquilo que Deus estava fazendo. Simeão, a gente vê claramente que Simeão, o Espírito Santo mostrou para ele exatamente o que ia acontecer. Uma espada atravessará a sua alma. Ele estava dizendo à mãe. Está falando de que ela vai ser a testemunha ocular da morte do seu filho. Ela vai ver Jesus sendo crucificado, sendo morto ali naquela cruz. Que tristeza, né? Que ela vai presenciar. Vai presenciar. Aquilo que talvez Isabel não presenciou, porque ela já era avançada de idade e João já morreu. Provavelmente ela já teria falecido também. Mas Maria vai presenciar todos esses fatos ocorrendo com aquele filho. E aí agora também entra uma nova personagem, uma profetisa chamada Ana. Essa mulher vai ser levada pelo Espírito Santo também no mesmo lugar onde Simeão está e onde José, Maria estão ali com Jesus. Ela vai ser levada aí, essa mulher, a filha de Fanuel, da tribo de Áser. Ela era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então, permanecera viúva até a idade de 84 anos e nunca deixava o templo. Mas ela se encontrou em servir a Deus dessa forma, em jejuar e orar. No versículo 38 diz: tem chegado ali naquele exato momento. Que momento que é esse? É o momento em que o menino está ali. Que o menino está sendo apresentado ali pelo e olha sacerdotes. Só, ela deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção. Que glória, que coisa maravilhosa. Ela viveu aí, ela perdeu o marido, e ela devia ter muita autoridade, não é? Porque as pessoas, para permitirem que ela ficasse aí, no tempo, ela tinha uma autoridade, um revestimento de Deus. Então as pessoas criam no que ela falava, porque viam que Deus estava nela. E quando ela viu o menino, ela começou a falar sobre ele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Essa frase, redenção de Jerusalém, seria a mesma coisa que Simeão falou sobre a consolação de Israel. Mas eles não sabiam que Jesus viria tirar ele de outro cativeiro. Não era exatamente essa redenção que eles esperavam, a redenção da nação. Ele viria fazer a redenção do homem das garras do pecado e levá-lo novamente à presença de Deus. Esse mesmo mover do Espírito Santo que estava levando Simeão para ver Jesus ali. Então é uma coisa do Espírito. Passados esses 40 dias, teve essa experiência gloriosa de permitir que tanto Simeão como Ana o vissem. E agora então, daqui para frente, depois nos próximos episódios, nós vamos ver o que acontece, não é? Mas isso é para os próximos episódios.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo e bendito nome. Quando nós vemos ali, Senhor, esses teus servos, cheios do teu Santo Espírito, ali, vendo o teu Filho sendo apresentado no templo, eles deram glórias a Deus e nós também queremos glorificar o teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Por teu Filho ter vindo. Amém. E nos ter dado a redenção, a salvação, e por ele ter feito, Senhor, a obra que somente o Senhor poderia fazer. E agora, Senhor, nós queremos te louvar, porque agora podemos, através do teu Filho Jesus, chegar à tua presença e desfrutar de todas as bênçãos relacionadas àquilo que o Senhor tem feito através do teu Filho Jesus. Te agradecemos por tudo, pedimos que aqueles que estiverem ouvindo também possam crer nele. É o que nós pedimos em nome de Jesus, com a ajuda do teu Santo Espírito. Amém. Quero me despedir dizendo, fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.